Para concluir nosso estudo sobre o Novo Testamento, hoje eu gostaria de falar sobre o gênero literário do Apocalipse. Vejam bem que é um gênero literário, não é que tenha só no livro de Apocalipse. Aparece muito já no livro de Daniel, aparece muito no livro de Ezequiel, um pouco em Isaías. E o que é um Apocalipse? A palavra Apocalipse quer dizer desvendar, quer dizer tirar o véu, revelar. E geralmente alguém escreve um Apocalipse quando está num momento de crise. Daniel, quando escreveu o seu Apocalipse, o povo estava sendo dominado pelos gregos. Então você não pode falar diretamente contra o império. O que você faz? Você passa a mensagem de modo cifrada, com símbolos, de modo que os ouvintes da comunidade entendam, né? Mas os opressores não entendem. Essa é a ideia. A mesma coisa que João faz também em Apocalipse. Ele não pode ir diretamente contra o Império Romano, não tem força para isso suficiente, força bélica, nem quer, nem é o propósito do evangelista, entrar no confronto bélico. Então ele passa a mensagem de modo cifrado. Por exemplo, em Daniel, houve duas formas diferentes de se levantar contra os gregos, de fazer oposição aos gregos. Os macabeus foram para um confronto armado. Daniel reagiu convocando o povo à resistência, à fé, à espera, confiante de que Deus vai intervir. É isso que João faz no seu Apocalipse. Convida o povo a manter-se fiel, porque essa besta, o Império Romano, vai cair. Não precisa pegar em armas. O que Deus quer de nós é perseverança. Essa é a mensagem de Apocalipse. E ele começa assim, revelação de Jesus Cristo, então já Apocalipse, né? E depois ele diz, feliz o leitor e o ouvinte, no versículo 3. Macário, feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia. Então veja que logo de cara, não é uma profecia de tristeza, nem de tragédia, é uma profecia de alegria. O que Apocalipse não é? Previsão de futuro. Nunca foi a intenção do autor. Apocalipse vê a história que está acontecendo e, claro, nos prepara para um futuro, mas não como uma previsão. Como o cinema quer mostrar, a literatura mundana. Ah, está tudo previsto em Apocalipse. Apocalipse nunca quis ser um livro de previsão. Não é essa a intenção. Assim como a profecia também não tem esse intuito. É um livro que conta a vida da igreja, por isso que é um livro muito litúrgico. O professor Hugo Vani, talvez o maior especialista em Apocalipse do mundo, o professor argentino, jesuíta Hugo Vani, ele mostra como Apocalipse é um livro litúrgico, para ser lido em assembleia. De fato, se você pega o primeiro capítulo, parece uma celebração em que o ministro conversa com a assembleia. E todo o livro é assim litúrgico. Depois seguem as cartas, né? As 7 cartas até o capítulo 3. Então tem um prólogo litúrgico, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Depois tem uma visão introdutória, do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 1. Uma mesma visão muito parecida com Ezequiel. E depois seguem as 7 cartas. Aí no capítulo 4 é que começa realmente a manifestação de Apocalipse como a gente conhece, né? Mais famosa, com visões, né? Aquela subida ao trono, ao céu. No capítulo 4, no início, João disse que teve uma visão e havia uma porta aberta no céu, e ele escuta uma voz dizendo: suba aqui, venha que eu vou te mostrar mais coisas. O capítulo 5 é talvez o capítulo central de todo o Novo Testamento, talvez de toda a Bíblia, porque revela o Cordeiro de pé vencedor, e diz que o Cordeiro revela a nós quem somos nós, muito parecido com o que a Dei Verbo depois fala. A Dei Verbo talvez tenha buscado daqui. E também a Gaudium et Spes, né, quando diz que
Jesus revela ao homem quem é o homem. Se eu quero conhecer realmente o homem, eu preciso olhar para a pessoa de Jesus. Capítulo 5 de Apocalipse. E depois termina com um prólogo final, lá no capítulo 22, e com a Jerusalém Celeste. Todas as barreiras vão sendo destruídas, né? É um livro dividido na sua estrutura em tríades. Primeiro se abrem os 3 selos, os 7 selos, perdão, né? Depois se tem os 7 selos, depois as 7 trombetas e, por fim, o derramamento das 7 taças. Então é assim, o autor é convidado, o leitor é convidado a ir decifrando ponto por ponto do que Apocalipse está nos dizendo. Primeiro tem que abrir os selos. Aí quando você termina de abrir os selos, você pensa, bom, já venci. Aí começam as trombetas, uma por uma. Aí por fim começam o derramamento das taças. Só no final é que a gente contempla esse novo céu e uma nova terra. Então, a estrutura de Apocalipse é muito importante. Não é um livro que dá para você pegar qualquer parte solta. Até porque João estrutura o seu símbolo, a sua linguagem, de um crescente. E aí entra o simbolismo de Apocalipse. Eu vi um cavalo verde, um cavaleiro verde, né? Ou um cavaleiro montado num cavalo verde, melhor dizendo. Eu preciso ir trabalhando símbolo por símbolo. Se eu pego, por exemplo, o capítulo 12, eis um grande sinal, uma mulher que apareceu no céu, sobre os pés a lua, revestida de sol. Eu vou ter que delinear cada símbolo, a cor de cada símbolo. Então, João estrutura seus símbolos por tipos de cores, de animais, de seres humanos, de vestes. E no estudo mais aprofundado, que se Deus quiser faremos aqui um dia, teremos que ver cada um desses símbolos, o que significa. De modo separado. E quando João traz depois de modo tudo junto, aí a gente colhe a mensagem. Mas é um livro que exige bastante, porque você só entende o capítulo 2 se tiver compreendido bem o primeiro. Só compreende o terceiro se tiver compreendido bem o primeiro e o segundo, e assim por diante. Ele não repete. Lá no capítulo 5, por exemplo, ele diz quem é o cordeiro. E depois ele não volta mais a explicar, não. Ele só cita o cordeiro, mas já não fala mais quem é esse cordeiro. O leitor tem que lembrar do que foi dito lá atrás. Então, este Apocalipse, um livro que termina com uma das páginas mais bonitas da Bíblia, né? Lá no capítulo 21, quando é dito assim: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e ele será Deus com eles. Capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Então, este é Apocalipse, um livro que convida à esperança e ao combate. É interessante porque se tem algo que é combatido no Apocalipse, é justamente a covardia. É um livro que não aceita a covardia. Convida a hipomoné, a persistência na fé, e condena a covardia. Eu acho muito interessante porque no final, quando ele apresenta lá no capítulo 22, quem são aqueles que estarão perdidos, quem são aqueles que estarão fora da Jerusalém Celeste, ele apresenta uma lista longa de pecadores, corruptos, impudicos, devassos. Mas o primeiro de todos são os covardes. Apocalipse não aceita a covardia, a resistência da fé. Esse é o chamado de Apocalipse, né? Na Jerusalém Celeste não haverá covardes, e também na Jerusalém Celeste não haverá mais o mar. Diz assim, lá o mar já não existe mais. O mar, a água
que na Bíblia toda é símbolo do poder do mal, né? Poder das forças que querem lutar contra Deus. Porque desde a criação, o Espírito pairava sobre as águas, depois veio o mar vermelho, essa luta de Deus contra as águas. Parece que a gente poderia resumir a Bíblia assim, uma luta de Deus contra as águas. Em Apocalipse diz, primeiro que o mar foi transformado em cristal, depois que o mar já não existe. E por isso que Deus enxuga todas as nossas lágrimas. O combate foi vencido e já podemos ver na fé a Jerusalém celeste. A Jerusalém que um dia veremos face a face. Essa é a mensagem de Apocalipse, claro, de modo muito rápido, mas que um dia, com fé em Deus, veremos aqui nesse curso, nesse nosso canal, de modo bem prolongado.